família vascaína. Um grande abraço a todos. Hoje, sexta-feira, dia 11 de abril, vamos falar um pouco de Vasco aqui no canal Vasco é Nosso. Como vocês sabem ou não sabem, meu nome é Paulinho. É um grande prazer estar aqui mais uma vez fazendo um vídeo aqui no canal falando de Vasco, falando de assuntos importantes que ocorrem dentro do clube, nos bastidores do clube. E agradecer a galera que estiver assistindo nesse momento aí, ou vai assistir mais à frente. Se puder dar aquela moral, dá esse joinha aí embaixo aí, ó, pra gente poder estar chegando a mais vascaínos aí. Se puder compartilhar também para ajudar o canal, eu agradeço. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E é muito importante a colaboração de todos vocês, torcedores cruzmaltino. E iniciando esse vídeo de hoje, sexta-feira, como eu disse, existe interesses de clubes estadunidenses na contratação do Jair. O Jair, que não foi relacionado na última partida, tem interesses aí de clubes americanos, né, do campeonato da MLS no jogador. Então, a gente sabe aí, né, que é um jogador que tem, né, bastante tempo aí no Vasco, e sabemos também que o contrato dele termina no final de 2025. E aí, se o Vasco não tiver nenhuma possibilidade de negociar a sua renovação, em julho de 2025 ele já pode assinar um pré-contrato com outras equipes. Então, o contrato do jogador, como eu disse, né, é até o final de 2025. E lá no campeonato americano, a janela de transferência deles fecha, a abertura de janela deles fecha no dia 23 de abril. Então, até dia 23 de abril, pode existir a possibilidade do Jair sair do Vasco e ir para o campeonato dos Estados Unidos. Um assunto interessante também é que a diretoria avalia o salário do jogador. Se diz que o salário do volante é muito alto pelo que ele produz, que ele vem produzindo nas partidas que vem atuando. Então, isso pode ser, a gente não sabe, mas um indício, né? São indícios de que a fala pode ser uma renegociação no contrato, né? Pode acontecer. Não acredito que o jogador iria, de alguma forma, para ficar no Vasco, diminuir o salário. Pode ser que não, até porque aconteceu dessa notícia dos interesses de clubes americanos. Então, uma renegociação para reduzir o salário, essa possibilidade pode ser impossível. Mas depende da negociação, das conversas entre diretoria e o staff do jogador, para a gente poder, né, tá aqui colocando algo de fato verdadeiro, né, para a gente pregar aqui algo da verdade que possa estar surgindo nessa situação do Jair com o Vasco. Ele chegou em 2023 naquela questão da 77 tá chegando no Vasco, então dali para cá muitos jogadores realmente vieram com salário bem altos, e hoje, devido à situação do Vasco como está, recuperação judicial, toda uma questão financeira, é necessário também estar aí tentando acertar alguns jogadores e quem sabe negociar uma redução de salário ou uma possível saída, como pode ser essa do Jair. Nos próximos jogos, nós teremos nos próximos 10 jogos, nós teremos 2 jogos somente em São Januário. É o jogo de amanhã contra o Sport e o jogo no dia 22 de abril contra o Lanús, pela Sul-Americana. Então o Vasco vai ter uma maratona de jogos aí, né? É muito interessante aí a gente estar falando do Jair, e a gente vai necessitar de jogadores aí, né? Peças que possam ajudar nesse período aí de 10 jogos. Lembrando
que o jogo Vasco-Flamengo, que seria no São Januário, a desejo do clube, teve que passar para o Maracanã, por vários motivos. A gente já citou aqui, nos vídeos aqui, a respeito do que aconteceu. E também Vasco e Palmeiras, que seria também São Januário, esse jogo foi vendido para Brasília. Então, diante desses jogos aí, o jogo de amanhã contra o Sport, depois a gente sai para jogar contra o Ceará, volta para o Rio, Maracanã, Flamengo, depois jogamos contra o Cruzeiro, fim de semana, meio de semana Operário, Cruzeiro vai ser no campo do Sabiá, acho que em Uberlândia, no Minas Gerais. Depois nós saímos para o Operário, pelo Campeonato da Copa do Brasil. Depois Palmeiras em Brasília. E assim, diante desse período aí, dessa escalada de 10 jogos, o Vasco só fará 2 jogos somente em São Januário. Se eu não me engano, acho que depois do Palmeiras seria o Lanús em casa. Então, Palmeiras, Brasília, volta dia 22, São Januário, Lanús. Então, depois eu vejo aqui a tabela correta e passo para vocês, mas acho que é isso. Eu só fui até o Palmeiras, que são jogos que a gente vai estar ministrando aí, né, dentro aqui desse vídeo aqui. Mas depois eu acerto tudo com você, torcedor vascaíno. Então é isso. O Vasco terá uma maratona de jogos, como eu disse, precisando de jogadores, de reposição aí de peças, caso necessário aí, jogadores que tenham alguma fadiga muscular. Então é necessário realmente fazer a reposição, essas trocas. E amanhã, o jogo-chave aí, né, contra o Sport, quem sabe aí pode ser a saída do nosso técnico Fábio Carille. Esperamos que o Vasco vença e convença, e o Carille não invente muito, né, nesse jogo de amanhã. O Sport é uma equipe muito perigosa, dificultou muito a vida do Palmeiras, apesar de estar jogando na sua casa, mas independente disso, aqui em São Januário o Vasco não pode facilitar a vida do Sport, respeitando o adversário, é claro, mas tem que estar impondo o seu ritmo e sua forma de jogar. Esperamos que a equipe entre titular amanhã, né, com Léo Jardim, PH, João Vitor, Emerson, Maurício Lemos e Piton. No meio de campo, ali na base da marcação, Hugo Moura, Tietê ou Paulinho. A gente não sabe o que ele vai criar amanhã. Ele tirou o Paulinho para botar o Tietê na última partida e agora ele pode estar voltando com o Paulinho, a gente não sabe. Mais à frente um pouco Coutinho, e no ataque Nuno Moreira, Verrete e Garré. Lembrando que Coutinho e Adson treinaram muito bem essa semana, pode ser o Adson uma opção também para essa equipe titular, mas a gente só vai saber isso realmente amanhã. Mas a base do Vasco é estritamente essa, possivelmente sem o Garré, com o Adson, e a gente não vai aqui cravar, mas é uma opção do técnico Carille para essa partida de amanhã. Vasco, Sport, São Januário, Caldeirão lotado, pressão em cima da equipe adversária, e esperamos que o Carille não faça nada de errado para que a pressão não vá para cima dele, que a torcida está certa em questionar alguns métodos e metodologia que estão sendo implantada durante a partida. Um Vasco que começa bem e depois perde um pouco o tempo, o time da partida. Então, amanhã, 21 horas, Vasco Sport, São Januário. Esperamos que o Vasco saia com uma grande vitória e a gente comece a arrumar de forma propositiva esse campeonato brasileiro também. Beleza, galera? Forte abraço, saudações vascaínas, um ótimo final de semana para vocês e até o próximo vídeo. Fui!